A seleção brasileira entra em campo sexta-feira, 9h30 da noite, para fazer o seu segundo jogo nessa Copa do Mundo. Após a frustração da estreia diante do Marrocos, pode ser que o técnico Carlo Ancelotti faça algumas substituições no time do Brasil para tentar obter um desempenho melhor. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são essas possíveis mudanças de jogadores, mas também quais são as possíveis mudanças táticas que ele pode fazer de acordo com os modelos de jogo que ele apresentou desde que chegou na seleção brasileira, variações táticas e tudo mais, e também de acordo com o adversário que a seleção brasileira vai enfrentar. Como Ancelotti pode montar a seleção brasileira, é isso que eu vou te trazer no vídeo de hoje. Eu só conto muito com o teu like aí embaixo, com a tua inscrição, e se você puder clicar no botão de hypar para o YouTube entender que o nosso conteúdo é de qualidade, tu vai ajudar demais e te custa R$0, beleza? Vem comigo. E é assim que eu acredito que o Ancelotti pode escalar a seleção brasileira para esse confronto diante do Haiti. Lembrando que a seleção brasileira precisa vencer esse jogo de qualquer maneira. É inegociável esses 3 pontos. De preferência que o Brasil possa vencer fazendo um saldo de gols interessante. Mas, para quem viu o jogo do Haiti contra a Escócia, sabe que essa partida não promete ser tão fácil assim como parece pelo nome, né? A seleção do Haiti não tem nome nenhum, não tem nenhuma tradição, e a seleção brasileira tem muita tradição. Então quem bate o olho vai pensar que o Brasil vai golear com facilidade. Pode ser que aconteça, mas no futebol hoje em dia a gente vê que não tem nenhum patinho feio. Todas as equipes que conseguem ter o mínimo de organização tática fazem o adversário sofrer. Vocês acabaram de ver agora o empate da seleção da Espanha contra a seleção de Cabo Verde, que inclusive eu postei uma análise aqui nos shorts do YouTube. Quando esse vídeo tiver saído, provavelmente já devo ter postado ou ainda vou postar, e também vou postar lá no meu Instagram, @malfrãoFC. Mas vamos lá. A seleção brasileira joga em tese em 4-2-3-1, mas a gente sabe que isso se modifica quando a seleção brasileira tem a posse de bola. A gente viu a seleção no último jogo desenhada com aquela linha de 3 atrás, a caixa no meio de campo, aquele quadrado, e a gente tinha o Ibanez dando amplitude pelo lado direito, o Vinícius Júnior dando amplitude pelo lado esquerdo e o Igor Thiago mais centralizado. Então a gente sabe que a seleção brasileira pode ter esse comportamento aqui, fazendo esse quadrado no meio de campo, como fez no último jogo, amplitude Vinícius Júnior, amplitude era o Ibanez, e aí você pode ter essa saída de 3, a seleção brasileira gosta de jogar assim, gosta de atacar dessa maneira, visando obter superioridade numérica no meio de campo e também ter 5 homens aqui enfiados na última linha do adversário, e aí você libera um dos laterais, e tu tem beirada com Vinícius Júnior de drible, e do outro lado você não tem o drible nem a profundidade, porque você só tem zagueiros que podem jogar improvisados de lateral, e esse é um grande problema para a seleção brasileira continuar jogando nesse sistema tático. Algumas mudanças que eu acredito que o Ancelotti pode promover: a entrada do Danilo no lugar do Ibanez, mas aí se ele for jogar dessa maneira com a seleção brasileira atacando assim, o Danilo dando essa amplitude não vai ser tão positivo, porque o Danilo não tem 1 contra 1, ele não tem velocidade, ele não é um lateral, o Danilo é muito mais um zagueiro. Então eu acredito que ele pode mudar a seleção taticamente. E aí eu acredito que ele pode colocar o Luiz Henrique no lugar do Paquetá, também muda muita característica. O Luiz Henrique é um extremo de 1 contra 1. O Paquetá é um meia, até por isso ele foi escolhido para jogar nesse sistema tático no qual você tem um quadrado no meio de campo. Acredito que ele vai manter ainda o Rafinha na seleção como titular, e ele pode colocar o Endrick como titular de centroavante. É uma mudança que ele pode fazer, mas eu não tenho certeza que vai acontecer. Até porque Endrick, Ryan, esses jogadores parece que não são tão assim bem vistos pelo Ancelotti nesse momento taticamente. Mas pela pressão que acontece do povo brasileiro, pode ser que o Endrick sim ganhe essa oportunidade como titular. Aí ele manteria Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro eu acredito que vai ser mantido como titular. Por mais que o Fabinho venha pedindo passagem ultimamente, Bruno Guimarães deve ser mantido também como titular, Vinícius Júnior, Danilo. E essa pode ser uma possibilidade de escalação titular da seleção brasileira contra um Haiti que joga em um 4-4-2. A gente sabe que esses sistemas táticos são muito híbridos, então a gente pode ter os pontas acompanhando aqui, os pontas do Haiti acompanhando aqui no caso o Danilo como lateral. A gente pode ter alguns encaixes de marcação, mas a gente vai só saber no decorrer da partida. Mas geralmente o Haiti pode defender aqui em um 4-4-2 também. A seleção brasileira mostrou uma variação tática
no jogo ainda diante do Marrocos, que era uma saída estruturada mais com 4 homens atrás, até porque ele sabe que o Danilo não é esse jogador para dar essa amplitude, não tem um contra um, então ele estruturou mais esses 4 jogadores aqui atrás. O Douglas Santos também não é esse lateral ofensivo. Manteve um meio de campo com, naquele momento era o Fabinho, mas aqui eu acredito que vai ser o Casemiro, aqui pode ser o Bruno Guimarães, e ele pode manter o Rafinha jogando como se fosse esse meia, e aí ele vai ter amplitude pelo lado do campo e jogada de 1 contra 1 com o Luiz Henrique aqui no caso. Ele pode colocar o Luiz Henrique para jogar como esse beirado aqui pelo lado do campo. O Luiz Henrique no 1 contra 1 e o Vinícius Júnior no 1 contra 1 podem dar essa vantagem que falta para a seleção brasileira de criar situações de jogadas de linha de fundo, situações de jogadas no qual você vai levar vantagem em algo que é muito desequilibrante em uma partida de futebol, que é o drible. E aí ele teria o Endrick aqui como centroavante, a seleção jogando mais em um 4-3-3, né, com esses 3 jogadores no meio, 3 no ataque e construindo com esses 4 jogadores. O Douglas Santos tem liberdade para subir, não tanto assim, porque não é característica dele, mas tem essa liberdade também para atacar, e o Danilo em tese também pode ter essa liberdade para atacar. A gente viu ele fazendo algumas ultrapassagens no jogo contra o Marrocos, quando a seleção estava nesse sistema tático, mas bem raras, né? Poucas ultrapassagens desses 2 jogadores, porque eles não têm essa característica. A seleção precisaria de laterais mais agudos, a gente pode dizer, mas essa é uma possibilidade de escalação para a seleção brasileira. Outra possibilidade, se ele quisesse manter esse quadrado no meio de campo, seria, volto a repetir para vocês, ele improvisar o Ederson como lateral direito, visando um jogo que a seleção brasileira vai ter mais a posse de bola. O Ederson pode até formar esse quadrado aqui por dentro, construir com 3, que o Ederson pode entrar uma casa para dentro, aqui trocando com o Bruno Guimarães, ele pode jogar nesse meio espaço e dar amplitude para o Luiz Henrique. É uma possibilidade também. É uma grande possibilidade que teria a seleção brasileira. O problema só é na hora da recomposição. O Ederson não é da posição, mas eu acho que poderia ser uma solução. Outra possibilidade de escalação do Ancelotti seria manter ainda aqui o Danilo como o lateral direito e trazer para o meio de campo da seleção brasileira, ao invés dele colocar o Luiz Henrique no time, ele poderia colocar o Rafinha como beirada aberto e ainda manter o Paquetá no meio de campo. Essa estrutura ele utilizou no segundo tempo, ainda no jogo contra a seleção de Marrocos. Ele tinha Paquetá no segundo tempo, Bruno Guimarães, aqui era o Fabinho, mas acredito que vai ser o Casemiro. Essa construção com esses 4 jogadores aqui atrás, e ele usou essa estrutura, Rafinha como beirada, Endrick era o Igor Thiago centralizado, ele pode colocar o Endrick e deixar o Vinícius Júnior aqui aberto também. Só que o Rafinha não tem o mesmo 1 contra 1 nesse momento que tem o Luiz Henrique. O Luiz Henrique é mais um cara de 1 contra 1, o Rafinha tem mais um construtor por dentro. Essa é mais uma possibilidade de escalação que pode colocar o Ancelotti em campo. Ou ele pode vir com um 4-2-4, que é mais uma variação que ele fez ainda no decorrer do jogo, no qual ele tinha 2 atacantes, um beirada, que no caso era o Luiz Henrique. Ele trouxe o Rafinha por dentro e manteve 2 jogadores aqui no meio. Ele tinha esse 4-2-4. Na ocasião, né, não era o Endrick, era o Matheus Cunha jogando aqui como esse outro atacante também. E aí, quando ele tinha o Matheus Cunha, ficava trocando aqui com o Vinícius Júnior de posição. O Matheus Cunha gosta bastante de baixar também para se tornar um meia no decorrer da partida. É mais uma possibilidade de escalação que tem a seleção brasileira para esse confronto. Mas tem alguns jogadores da seleção que pedem passagem. Um deles que está muito gritante é o Endrick para jogar como centroavante da seleção brasileira. Outro jogador que merece mais oportunidades, mais minutagem, é o Ryan, porque todas as vezes que ele entrou bem. Se ele fosse muito radical como o Rafinha tá mal, ele poderia jogar com dupla de ataque com o Ryan. O Ryan e o Endrick são jogadores de muita força, de muita potência lá na frente. E aí tu teria uma seleção brasileira completamente diferente, com Luiz Henrique, Endrick, Ryan, Vinícius Júnior. Jogadores muito rápidos, 2 caras decisivos lá na frente, o Ryan, o Endrick. É mais uma possibilidade que teria o Ancelotti. Você ganha muita força física. O Ryan te traz estatura no ataque, né? Tem 1,85 m, sabe cabecear, sabe fazer pivô. Tem uma condição física também a mais. Ele teria uma dupla de ataque de 2 atacantes de fato, né? 2 caras que fazem mais gol. Mais uma possibilidade que teria o Ancelotti. Mas dentro do que tem a seleção brasileira, essas são as possibilidades de escalação. Não vai fugir muito disso, cara. Não vai fugir muito disso. Mas eu quero saber também a opinião de vocês aí embaixo, cara. O que vocês acham? O que você faria? Qual seria a sua escalação titular para esse confronto? Provavelmente
Quinta-feira eu trago outro vídeo aqui, mas já com a provável escalação de fato que vai ser vinculada pela imprensa. Aqui eu te trouxe algumas alternativas táticas que pode ter a seleção brasileira e algumas mudanças de peças que podem acontecer nessa partida. Outra possibilidade também é só ele tirar, por exemplo, o Igor Thiago e jogar com o Matheus Cunha ali na posição. Matheus Cunha baixando até em alguns momentos para fazer esse quadrado por dentro. O Matheus Cunha é um atacante mais móvel, mas tu perde uma referência lá na frente. São várias possibilidades aí que tem o Ancelotti. Mas esse é o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa o likezão, se inscreve no nosso canal, compartilha aí. E é isso. Ficando nessa, abração do Francesco, é nóis, fui.